Senhor, sumi, mas voltei. E hoje eu queria meditar sobre um tema: livramento, se arriscar, fraqueza. E como uma palavra que vai nos direcionar, gostaria de ler lá em Josué, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Trazendo um apanhado dessa palavra, existia a cidade de Jericó. Israel estava lutando contra Jericó porque Israel estava lutando pela sua terra. E algum tempo antes dos muros caírem, das muralhas derrubarem, foram mandados espias para a terra de Jericó, para observar, para saber quem era a cidade de Jericó, como funcionava. E eles correram risco, mas Raabe era uma prostituta da cidade, e ela foi um canal de livramentos para aqueles espias, porque ela se arriscou e abrigou todos eles em sua casa. E no momento certo, o risco que ela correu teve consequências. No momento certo, a atitude dela teve um reflexo. O Senhor livrou ela da morte, livrou ela da destruição. A cidade toda virou uma maldição, a cidade toda foi para o chão, mas ela recebeu livramento. Mas ela foi salva, ela foi livre. E eu queria refletir sobre essa história com vocês, trazendo para os dias de hoje. Primeiramente, Israel estava em guerra com Jericó. E antes deles entrarem em guerra física, literal, de batalhar contra Jericó, eles buscaram direção do Senhor. E o Senhor mandou que enviassem espias. Ou seja, o Senhor está dizendo: se você está em uma guerra, você precisa conhecer o seu inimigo. Se você está em uma guerra, você precisa saber com quem você está lutando. Você precisa saber como ele age. Porque se você quer vencer a guerra, você precisa criar estratégias. Você precisa ter sabedoria. Porque muitas vezes a gente está tão desesperado, a gente está com tantos problemas que a gente quer agir pela força dos nossos braços. E nós acabamos piorando a situação. Quando na verdade a resposta é bem simples: para, observa e pensa. E como segundo ponto, eu queria falar sobre o risco, porque os espias estavam correndo risco, mas mais que os espias correndo risco, a prostituta estava correndo risco, porque ela era mal vista pela sociedade, ela era imunda pela sociedade, ela era prostituta, ela tinha que sustentar sua família. E ela não tinha uma expectativa de vida, ela não tinha um futuro melhor. Mas quando ela viu aqueles espias correndo risco, ela viu ali a oportunidade de ela conseguir algo. E muitas vezes a gente está assim nos dias de hoje. A gente está sem expectativa de vida, a gente está frustrado, a gente está morrendo de ansiedade, de desespero. Mas sempre nós temos uma oportunidade e nós temos que saber usar a oportunidade que temos. Porque é bem verdade que esses dias eu ouvi que a minha atitude, a minha decisão de hoje será o meu reflexo de amanhã. Então você precisa entender que a sua atitude, o que você fizer hoje vai refletir no amanhã. Então, antes de agir, pensa. Antes de falar, observa. Antes de falar, escuta. Porque assim como aquela prostituta ela se arriscou, nós temos que nos arriscar hoje, para os dias de hoje. Nós temos que nos arriscar para conseguir uma expectativa de vida, para conseguir ter mais intimidade com Deus, porque hoje cedo eu vi que muitas vezes temos que nos expor ao ridículo para conhecer o extraordinário. E trazendo de uma forma mais simples, muitas vezes você tem que ser humilhado para lá na frente Deus te honrar, porque como é que você vai dar valor aos momentos bons se você não passou pelos momentos maus? E aquela prostituta, ela vivia sem expectativa de vida, ela era humilhada pela sociedade, mas no momento que ela viu a oportunidade, no momento que ela viu a porta de escape, ela não hesitou, ela simplesmente entrou na porta de escape sem olhar para trás. E ela não estava confiando em homens, ela ouviu falar do Deus a quem ele servia, e pelo ouvir ela teve fé que aquele Deus ia salvar ela. Então, eu não sei se você está bem, se você está mal, se você está passando por uma fase boa, uma fase ruim, mas se você tem uma oportunidade de ser alguém melhor, de conseguir ser a versão de você mesma, a melhor versão de você mesma, não perca essa oportunidade. Entra por essa porta sem olhar para trás, porque você não pode deixar que os seus erros do passado estraguem o seu futuro. E como terceiro ponto, eu venho falar sobre a fraqueza, porque lá no Novo Testamento nós vamos conhecer outra prostituta que era mal vista pela sociedade e que era humilhada, era colocado no canto da sociedade, à margem da sociedade, e ninguém dava nada por ela. Mas estava tendo um evento em minha casa, e Jesus estava nesse evento, ele estava sentado nesse evento. Só que
o dono do evento não era Jesus, o dono da casa naquele momento não era Jesus. E o dono da casa não deu nenhuma importância para Jesus, não recepcionou Jesus, só deixou ele entrar e esqueceu de Jesus. Foi cuidar dos afazeres, foi cuidar dos eventos, porque é bem verdade que no dia de hoje a gente tem tanta coisa para fazer que às vezes a gente esquece do mais importante, da prioridade, que é ter intimidade, é ter comunhão com Deus. Porque você pode ter carro, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas se você tiver Jesus, se você não tiver Jesus, você não tem nada, porque Jesus, ele é o seu tudo, mesmo quando você não tem nada. Mas quando você tem tudo e não tem Jesus, absolutamente você não tem nada, porque dinheiro queima, a carne vira pó, carro quebra, mas Jesus, ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quando aquela prostituta entrou naquela casa e viu todo mundo ocupado, todo mundo conversando, o dono da casa fazendo algumas coisas, e ela viu Jesus, o cara que fazia o milagre, porque a fama de Jesus correu por todo o mundo, por toda a cidade, ela disse assim, não, peraí. Quer dizer que tem um cara que pode fazer milagre, pode curar, pode salvar, e ninguém está conversando com esse cara, ninguém recepcionou esse cara. Eu preciso fazer isso, eu posso fazer isso. E ela foi lá, ela se derramou aos pés de Jesus, ela quebrou o melhor perfume que ela tinha, o que ela tinha, ela deu para Jesus. Ela não pensou no que Jesus poderia dar para ela, ela pensou no que ela tinha que fazer para Jesus. E Jesus vai dizer que ela devia 500, mas ela foi perdoada pelos 500. E para quem mais é perdoado, mais se ama. Porque o que Jesus está dizendo assim é, quem foi pro fundo do poço, que realmente conheceu a miséria, que foi humilhado, esse realmente me ama de verdade. Porque esse não está vindo pelo que eu tenho para oferecer. Ele está vindo porque sabe que eu sou tudo que ele precisa. Mas esses que dizem que conhecem, mas na verdade só conhecem o superficial, esses ainda precisam me conhecer muito. Porque o fundo do poço te ensina lições que os altos das montanhas não podem te ensinar. Então, se você está passando por um momento ruim, relaxe, esse momento ruim vai passar. Aproveite esse momento e se fortaleça. Procure ser a melhor versão de você mesmo, porque não tem aquele sinal de vida que tem nas máquinas no hospital, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Assim é a nossa vida. Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal, mas o que importa é que mesmo você estando mal, você esteja com Cristo, porque quando você estiver com Cristo, você pode até se sentir sozinho carnalmente, mas espiritualmente ele vai estar dentro de você. E não basta somente você saber disso, você precisa viver isso. Eu não sei se você não é cristão, eu não sei se o que você é, eu não sei o que você faz, mas independente do que você é, se aproxima dele. Não fica pensando, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não, procura conversar com ele. Não fica pensando no processo, procura somente conversar, procura ter intimidade com ele, porque o que for para acontecer, acontecerá. Se permite estar na vontade dele, se permite estar no centro da vontade dele. Não fica pensando que só porque todo mundo está fazendo errado, você também tem que fazer. Não seja fraco ao ponto de ir com a multidão, porque é bem verdade que Jesus andava rodeado de multidões, mas só quem ouvia, mas só quem praticava o que ele falava eram os discípulos dele, e até entre os discípulos dele ele tinha o mais amado. Ou seja, a questão não é você andar com Jesus, a questão é Jesus querer andar com você, e para Jesus querer andar com você, você precisa se permitir, você precisa se deixar ser levado pela palavra dele, você precisa deixar que ele entre, porque ele não é mal educado, ele bate e você tem que dizer, não, Jesus, você pode entrar, você sim pode entrar. E assim como Raabe se permitiu, assim como Raabe se arriscou, você precisa hoje se arriscar por algo maior, por algo melhor. Para de pensar em você e começa a pensar além do que você pode fazer. Começa a pensar além do hoje. Começa a lembrar que o amanhã existe. Você precisa plantar hoje para colher amanhã. E assim como Raabe, ela recebeu o livramento, assim como aquela cidade foi toda destruída, mas ela e a sua família foi salva, assim você precisa ser salvo também. E eu te digo que se hoje você se arriscar, se hoje você procurar fazer o melhor para você e para quem está do seu lado, vai ter reflexo no amanhã. E você vai ver que o dia do amanhã vai ser melhor, porque é essa promessa que está na Bíblia. Então confia, espera. Larga o desespero, larga a ansiedade, começa a trabalhar isso dentro de você.
Se você não tem a virtude da paciência, começa a viver como se você já tivesse. Porque quando você menos esperar, de tanto você praticar algo que você não tem, você vai acabar tendo. Mas antes de ter, comece a ser. E que Deus te abençoe. Amém.